Oi, eu sou o Davi e o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Domingo passado, dia 26, eu prestei a PND e eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência fazendo essa prova. O que eu achei, né, considerando que eu sou basicamente um concurseiro iniciante, ou seja, recentemente eu estou focado bastante em concurso. Se você colocar o ventilador um pouquinho mais para cá, pronto. Tá um dia bem quente, então se vocês ouvirem um barulhinho é do ventilador, eu até coloquei um pouquinho mais pro lado para não atrapalhar muito. Mas enfim, vamos pro vídeo. Começando pelo começo, né? No geral, foi uma prova bem boa. No geral, eu já estava esperando, né, que não seria uma prova fácil, não seria uma prova simples no sentido de ser apenas conteudista. Foi uma prova bem interdisciplinar, né? Ou seja, era uma prova que fazia uma junção de saberes, né, numa questão só. Ou seja, em geral, foi uma prova boa, um nível bom, mas acabou sendo uma prova com textos bem grandes. No caso, deixa eu mostrar essa questão aqui para vocês. Tem esse texto aqui, né? Ou seja, texto para a questão 44 e 45, tem esse texto gigante aqui. Aí você tem o texto 1, que é esse texto gigante aqui. E você tem esse outro texto aqui, também cheio de dados e tudo mais, você tem que prestar atenção em cada detalhe. Aí quando você vai para a questão, né, ele também traz um texto gigante. Né? Ele traz, lembrando que esses dois textos são para essa questão 44 e essa questão 45 aqui. São bem longas também as alternativas. Então isso acabou sendo uma dificuldade muito grande durante a prova, né? Como vocês puderam ver, não é uma prova difícil no sentido de conteúdo, né? Mas é uma prova difícil no sentido de que ele tem muito detalhe, muitos pontos que se a gente não presta atenção, que às vezes pode passar batido. Quantas alternativas, vocês viram, são muito longas. Ou seja, muitas vezes a gente ficava em dúvida entre duas alternativas, às vezes até três alternativas, né? E isso, no sentido de objetividade, acaba sendo um pouco problemático. Mas o bom é que isso não aconteceu muito. Ontem saiu o gabarito oficial, né, e tem algumas questões que eu tenho certeza que eu acertei, né, mas o gabarito oficial diz que não, que estava errado. Enfim, eu acho que vocês viram, né, essa questão, que no caso é a questão... Essa questão aqui, a questão do aterro. Essa questão foi muito polêmica. Ó, uma professora, diante da existência de um aterro no entorno da escola, decidiu abordar o tema da sustentabilidade e do descarte, né? Descarte consciente para seus estudantes. Para isso, solicitou que eles elaborassem um projeto e a turma sugeriu as seguintes ações, tá? Convidar trabalhadores de coleta seletiva e participantes de movimentos sociais de preservação do meio ambiente para uma roda de conversa. Ou seja, realizar uma ação com os familiares para aprenderem técnicas de limpeza e separação do material reciclável e conduzir uma dinâmica coletiva que os estudantes troquem materiais descartados por brindes variados. Né? Onde que está a polêmica? Porque a pergunta é o seguinte: em uma perspectiva crítica da educação ambiental, as ações propostas pelos estudantes fazem o quê? Eu marquei, letra B, proporciona uma mudança comportamental em relação ao descarte dos resíduos. Né? Ou seja, e realmente, essas atividades aqui, essas dinâmicas aqui, né, essas ações, proporcionam uma mudança comportamental em relação aos descartes dos resíduos. Mas o gabarito oficial colocou essa alternativa aqui, ó, normalizam o consumo e o acúmulo de bens como origem da produção dos resíduos. E basicamente todo mundo concorda que é a letra B, né? Só que o NEP colocou que a letra A cabe recurso e muitos professores já disseram que vão entrar com recurso. Talvez eu entre também, né? Porque eu marquei letra B e na minha concepção é a alternativa correta. Porque essas atividades proporcionam de fato essa mudança comportamental.
Mas assim, em geral, não teve erros muito gritantes, tirando essa em específico, não tiveram erros gritantes, assim, essa questão aqui tem que ser anulada, tem que ser. Eu, pelo menos, não percebi. Mas assim, em geral, como eu disse, uma boa prova. Foi. Eu gostei do meu resultado. Em ter acertado 56 de 80 nessas circunstâncias, considerando que é uma prova extensa, um tempo bem curto, né? 5 horas e meia para essa prova, bem complicado mesmo, mas é o que a gente tem, né? Enfim, pessoas, esse foi o vídeo, né? Se você gostou, deixa o like. Eu tô pensando que em cada concurso que eu for fazer agora, eu trago para vocês as minhas experiências, como que foi. Eu trago a minha visão, a minha opinião sobre como que foi a prova, como que foi tudo isso. Comenta aqui embaixo que outro tema você quer que eu traga aqui pro canal. E então, é isso. E até a próxima.